Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Hoje seguimos aqui no nosso especial Envelhecer Bem. E se você quer envelhecer bem, você precisa cuidar dos seus músculos. Você precisa ter músculo para envelhecer com saúde. Para falar sobre isso, a gente está recebendo essa turma, essa equipe de profissionais da Ativo, Betina Saad, geriatra, Luana Macedo, também geriatra, e Ralfo Pacchione, decorei, né? Isso, Profissional de Educação Física e é o coordenador lá da Ativo, dessa técnico. parte, coordenador técnico da Ativo. Sejam bem-vindos, um prazer conversar com vocês nesse especial envelhecimento, falando desse ponto que é tão importante, que é a poupança muscular. A gente fala de envelhecer, esse músculo, qual o papel do músculo para nossa saúde e a importância dele nesse processo do envelhecimento? Quem vai responder primeiro? Olha, tá cada um olhando para o outro. Bom, a gente sabe assim que ao longo da vida a gente precisa ter uma reserva muscular para que no final da nossa vida a gente possa ser capaz de realizar as nossas tarefas com autonomia e com independência. Então, o músculo é importante para o corpo como aquele órgão, né, que está em todo o nosso corpo, sendo responsável pela mobilidade das articulações, para gerar um movimento feito com segurança, um músculo bem trabalhado vai gerar um movimento feito sem cansaço, né? Então, a gente vê que a importância dele se dá desde a infância. Né? A gente pensa que é preciso ter uma boa qualidade muscular só na velhice, né? Mas hoje a gente olha e pensa que é preciso ter qualidade muscular desde o início. Né? Por que hoje a gente luta tanto para as crianças saírem do celular, saírem das telas, voltarem até a vida ativa que a gente teve, né? Na nossa infância, subir em árvore, correr, andar de bicicleta, a gente estava rindo, né? Lembrando de tocar a campainha dos outros, sair correndo, né? As crianças eram muito ativas e com isso ganhavam desde a infância uma reserva muscular boa, né? Levavam para a vida adulta uma boa reserva muscular. E hoje não obrigatoriamente a gente vê isso mais nas crianças, né? Então a criança precisa da massa muscular, né? Para ser ativa, para brincar, para correr. Na vida adulta a gente também precisa da massa muscular para a gente desenvolver as nossas atividades com conforto, sem lesão, né? Quem gosta de dançar, quem gosta de pedalar, quem gosta de correr, para a gente poder subir uma escada, né? Sem dor, sem se sentir cansado. Então, para que a gente tenha uma vida independente na vida adulta, é importante, né? O músculo também vai ajudar a gente a chegar na velhice com mais qualidade, podendo pegar neto no colo, podendo subir degraus com conforto, podendo abaixar para calçar um sapato e se levantar depois, podendo carregar sacola do supermercado, puxar a mala da esteira no aeroporto, né? Então, o músculo está envolvido na vida da gente em todo o nosso processo de movimento para que a gente vá vivendo cada etapa da vida e vivendo bem, de forma independente, autônoma, fazendo as nossas coisas sozinho, sem ajuda, né? Então, o músculo é importante em cada fase da vida. Do comecinho até o final, ele vai ser importante para nós. Do comecinho até o final. O músculo ele se desenvolve naturalmente, a gente ganha músculo naturalmente. O que é que a gente tem que fazer para ganhar esse músculo? Então, a gente para ganhar o músculo, a gente nasce com músculo, né? Mas a gente precisa fazer um trabalho com essa musculatura para que a gente possa ter um ganho maior, né? Então, assim, na infância, a gente pede que as crianças brinquem para que tenha um estímulo do músculo, para quando ela estiver ali na sua fase adulta, começar a ter um ganho maior, tanto de massa muscular, na amplitude da força propriamente dita, né? Então, a gente estima que mais ou menos aos 40 anos você vai ter o seu pico máximo de massa muscular, né? Então, a gente precisa trabalhar para quando chegar aos 40 anos, né? Que a gente tem aquele topo do máximo de massa muscular que a gente vai ter, para que ao longo do nosso processo de envelhecimento a gente perca muito pouco, né? Porque a gente sabe, se a gente não estimular, o músculo vai estar ali, mas ele vai estar fraco, né? Então, ele não vai ajudar, vai ser muita causa de dor, né? Porque, assim, o músculo, a gente precisa entender que ele que segura toda a nossa estrutura óssea. Então, ele está na coluna lombar, né? Para segurar a coluna, está na coxa,
né? Tá nos braços. Então, muitas das dores que a gente tem é por fraqueza muscular. Então, a coluna tá fraca, o músculo da coluna tá fraco, por isso que a gente tem tanta dor na coluna, tem tanta dor na cervical. Então, a gente precisa trabalhar o músculo. Não é achar que, eu tenho o meu músculo, tô garantido para o meu envelhecimento. Não é assim. A gente sabe que a gente precisa fazer toda essa poupança da musculatura, né? Que hoje se fala, não, vou fazer a minha poupança muscular para depois eu poder perder alguma coisa. Não ficar com esse déficit antes de chegar o momento, né? Aproveitar ao máximo. Verdade. Vocês falaram aí, 40 anos é o pico máximo dessa isso. pessoa que treinou. Se eu não treinei musculação, se eu não desenvolvi esse músculo até os 40 anos, vai adiantar alguma coisa fazer isso ainda? Importante você falar isso, que eu acho que uma frase muito importante é: nunca é tarde para começar, né? Por mais que você não tenha tido uma infância, uma adolescência com muitos esportes, muitas atividades, muitos exercícios, mas nunca é tarde para começar e construir. Lá mesmo na Ativo, né, a gente recebe idosos, né, 60 mais, que estão tendo contato pela primeira vez com exercício físico de forma assídua, né? Normalmente você pergunta, uma das perguntas que eu faço na avaliação física dos idosos, eu pergunto sobre o histórico de atividade física. E eles normalmente querem falar da parte mais recente. Eu falo, não, eu quero saber lá da infância, para entender um pouco do repertório motor e o que aquela musculatura tem de história para me contar. Então, é nítido quando a gente vai ver a desenvoltura deles no salão de musculação, aqueles que tiveram uma infância rica de atividades, de esportes, eles têm uma consciência corporal muito melhor e é mais fácil para eles pegarem, né, a primeira vez os exercícios ali de musculação. Mas os idosos que também chegam pela primeira vez, a gente consegue criar esse estímulo músculo-neural para que eles sejam criados a partir dali. É diferente de quem já teve essa infância, essa adolescência, mas é importante ser criado a partir dali. É possível, né? Mesmo você nunca tendo tido contato, é possível criar. E possível criar uma hipertrofia e um ganho de força, mesmo se você tiver acima dos 60 anos. É um treino diferenciado para esse atleta 60 a mais? Olha, de forma técnica aqui, né, como coordenador técnico, a gente tem que ter alguns cuidados, porque quando você está acima dos 60 anos, as suas articulações já foram muito utilizadas, né? Então, aí eu separo em dois públicos, os idosos sedentários e os idosos que construíram uma vida ativa e vêm seguindo, né? Então, para esses idosos ativos que tiveram na sua fase adulta ativa, a gente continua estimulando, né? Claro, os cuidados existem, mas são menores do que aqueles que a gente tem que ter com os idosos sedentários. É como se fosse uma engrenagem enferrujada. A gente tem que primeiro calibrar ali para construir força em cima de uma articulação mais fraca, né? Às vezes, muitas vezes com lesão. Então, a gente precisa ter o cuidado da dose. O que vai diferenciar aí é a dose, né? Quantas séries, quantas repetições, qual a carga que ele vai conseguir pegar. Então, são todas valências criteriosamente pensadas de forma individualizada para esse público, né? Então, daí, de novo, a importância da avaliação física para a gente fazer inúmeros testes e observar, né, como que eles estão e da onde a gente vai partir. Meninas, vocês que são geriatras, quando a gente fala em atividade física idoso, a gente imagina logo aquela caminhada, né? A caminhada ou o pilates. Qual a diferença de um treinamento de força para um idoso dessa caminhada que eles já estão acostumados a fazer muitas vezes? Então, assim, a caminhada é um exercício praticamente aeróbico, né, Ralf? É um exercício que vai gerar algum tipo de ganho do ponto de vista de qualidade cardiorrespiratória, mas ele não é um exercício gerador de ganho de massa óssea e massa muscular, porque é um exercício onde a pessoa precisa vencer muito pouca resistência, né, quando está caminhando. Então, hoje, o Pilates, né, ele tem alguns exercícios de resistência. Claro, isso depende muito de como é conduzido, né, com alguns equipamentos, às vezes com o próprio peso corporal, né? Então, ele pode, sim, ser um exercício que tem essa questão da resistência.
Mas o que a gente entende hoje é que, claro que quanto mais a pessoa se exercitar, melhor, né? A gente precisa, sim, respeitar o gosto da pessoa, porque às vezes você vai lidar com uma pessoa que só gosta da caminhada. Eu sempre falo, entre nada e a caminhada, vá fazer sua caminhada. Mas se essa pessoa aceita um conselho da gente, né, à luz da ciência, à luz do que hoje a medicina, a geriatria entendem como aquilo que de fato é capaz de impactar positivamente na saúde da pessoa, a gente pede que sempre a pessoa tente inserir alguma atividade de resistência, né, carga, peso, na sua rotina de atividade física. Porque, na verdade, como a gente estava falando, até 40 a gente vai ter um processo de ganhos, né? Na vida adulta eu vou trabalhar para manter aquele músculo que eu consegui gerar até os 40. Mas a velhice, ela é inexorável, né? A gente pode buscar milhões de coisas para não envelhecer, mas o envelhecer é parte da nossa vida. Feliz de quem envelheceu, né? Que teve essa chance de ter uma vida longa e viver essa fase, né? Mas essa pessoa, no processo do envelhecimento, ela vai perder massa muscular, né? É algo que é parte do processo. A morte do miócito, da célula muscular, ela é parte do processo, assim como viram as rugas, assim como virá o cabelo branco, assim como vai vir o enrijecimento da parede do coração, que é músculo também. Mas ela vai ter, por exemplo, a coxa de uma pessoa idosa. Se eu pudesse fazer uma ressonância seriada, Ju, da sua coxa, aos 10, aos 20, aos 40, aos 50, o que a gente ia ver? Depois dos 40, gradativamente, eu começo a ter substituição de músculo por gordura. Então, nem sempre eu vou ver uma coxa, por exemplo, muito atrofiada visualmente, mas é uma coxa com menos músculo, portanto, com menos força. Então, se essa pessoa só faz a caminhada, ela está mantendo uma atividade física importante, mas que não vai conseguir atuar naquele processo inexorável de perda de massa muscular do envelhecimento. Então, quando ela insere uma atividade de resistência, de carga, de peso na rotina dela, ela está trabalhando contra esse processo do envelhecimento de perda de massa muscular. Então, ela está gerando massa muscular, está tentando não perder e, se possível, tentando ganhar massa muscular. E isso vai impactar muito diretamente, como nós já falamos, naquilo que essa pessoa vai ser capaz de fazer daqui a alguns anos, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, assim, quando eles chegam, eu digo, tente refletir agora, aos 60, por exemplo, quando chegam aos 60, quem você quer ser aos 90, né? Que modelo de 90 você quer ser? Né? Eu brinco, quer ser o 90, curvadinho de bengalinha, que não consegue subir um degrau, que tem que dar um braço para o filho, que não pega mais um neto no colo, que não se agacha para amarrar um sapato, que não consegue se sentar no chão para brincar com o neto. Ou você quer ser o 90, que sobe escada sem ajuda, que não precisa da bengala, que pode se sentar no chão e se levantar para brincar com o neto, né? Então, quando a gente fala caminhada, ou pilates, ou musculação, hoje a gente é muito favorável ao exercício de resistência e, claro, né, a gente é apaixonado pelo efeito que a musculação pode ter num corpo que envelhece, né? Então, a gente olha hoje para esse exercício e entende que ele torna o processo do envelhecimento muito mais saudável e dá à pessoa uma chance de ser um idoso independente, autônomo, né? Como nenhum outro exercício vai conseguir fazer, né? Assim, o exercício resistido precisa ser parte. Ainda que a pessoa queira fazer o aeróbico também, tudo bem, né? Que ela queira, tenha um direcionamento, que também precisa conseguir. Ralph pode dizer melhor do que eu, assim, mas não dá, por exemplo, para a gente enfrentar um exercício aeróbico intenso no mesmo dia que faz a musculação. É preciso ser tudo bem programado. Mas é preciso que tenha lá os seus dias de exercício resistido também. E ainda sobre a caminhada, assim, uma coisa que é muito importante a gente ver, porque o que é que a gente vê? Não, você precisa fazer uma atividade física. Então, você vem sedentário de anos, né? Acima do peso, faz tempo que não faz nada. Eu vou começar a caminhar. Começa a caminhar, aí começa a ter dor no joelho, dor nas costas. Você fez, eu não vou mais fazer exercício físico, porque toda vez que eu me exercito, eu sinto dor. E aí começa a associar a dor ao exercício, quando, na verdade, a dor está associada
ao sedentarismo, né? Então, assim, Verdade. então os pacientes que estão acima do peso, que dizem, eu vou caminhar, não, você não vai, antes de caminhar, você vai fazer um fortalecimento da sua musculatura. E aí você vai fazer o treino resistido mais a caminhada. Mas nunca começar direto com a caminhada, né? Porque antes a gente acreditava que a caminhada, ela é muito, muito bom do ponto de vista cardiovascular, né? Cardiorrespiratório. Mas hoje a musculação, a gente sabe também que também traz esse benefício. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de indicar, vá caminhar, né? Então, vá fazer musculação, seria mais indicado para essa população, eu acredito. Eu ia perguntar isso, a questão da autonomia, ok? De você se movimentar, de você conseguir subir uma escada. Mas na prevenção de doenças do coração, demência e Alzheimer, né? Que estão muito relacionadas ao envelhecimento. Essa musculação também exerce um papel de prevenção? Sim, hoje os estudos já mostram, né, que a musculação, ela traz uma série de prevenções, né? Então, por exemplo, previne morte por doença cardiovascular, previne quadros demenciais. Quando a gente fala previne, tanto previne como ajuda no tratamento também, né? Então, previne quadros demenciais, quadros de osteoporose, de fragilidade, da autonomia do paciente. Colabora no controle do diabetes, né? Diabetes, Quem tem diabetes fica melhor depressão, controlado. ansiedade, todos os transtornos de humor, né? Fazem parte da prescrição do médico. Também o treino, né? A atividade física são essenciais. Então, assim, previne também doenças oncológicas, faz parte do tratamento de doenças oncológicas. Então, assim, a atividade física hoje ela é essencial tanto para prevenir quase todas as doenças, se não forem todas, como também fazem parte do tratamento. E essa dose, Ralfo? É a caminhada, a musculação, o exercício aeróbico, é a musculação? Como é que como é que você monta esse planejamento? Essa dosagem, ela deve ser extremamente individualizada. Acho que essa é a grande chave, né? A doutora Luana estava aí falando um pouco sobre isso. A avaliação é o ponto-chave. Separar, né, se os alunos têm um histórico de atividade física ou não, o que eles estão preparados, o que eles gostam, né? Mas o que os estudos mostram é que a partir de... Falando em musculação, tá? A partir de 2 treinos semanais, né? Em cerca aí de 50 minutos, 1 hora de treino, a gente já consegue ver benefícios dessa musculação não vou usar o termo curto prazo, assim, mas em 3 meses a gente já começa a observar esses benefícios. Os benefícios iniciais, inclusive, eles são vindos de uma parcela neuromuscular. Então, é como se você estivesse ensinando ao seu corpo a utilizar aquela musculatura, aqueles, né, neurônios ligados aos receptores musculares. Então, você consegue ter benefícios vistos já no seu dia a dia, na sua performance de atividades básicas do dia a dia. E aí, conforme esse tempo vai passando, o seu treino vai evoluindo, você vai conseguindo pegar um pouquinho mais de carga, então você ganha força e melhora ainda mais o seu desempenho. Atividades que você demandava uma energia para fazer no seu dia, você vai conseguir fazer ela de forma muito mais fácil, muito mais prática, né? Então, essa dosagem a gente tem que fazer de forma individualizada, mas a partir de 2 vezes na semana já é interessante e a gente vê benefício. E a caminhada ou a corrida nos outros dias, ou a natação, ou o ciclismo, atrapalha o ganho de massa ou não? Não, muito pelo contrário. Aí entra de novo também a dose, né? É claro que a gente está falando aqui especificamente do público idoso, essa dosagem eles dificilmente vão ultrapassar. Muitos já não querem fazer, né? Então, o mínimo que fazem já é benéfico. Eu, particularmente, como profissional de educação física, gosto muito da associação dessas atividades. Gosta de caminhar? Caminhe, como a doutora Betina bem falou, insira o treinamento resistido. Essa é uma dica que eu daria para os meus pais e dou para qualquer um que me pergunta. Mas a questão é você associar, não atrapalhar a sua fadiga do dia que você faz musculação, exercendo mais uma atividade que vai lhe consumir energia naquele mesmo dia. Então, dê ao seu corpo o repouso necessário para aquela musculatura, né, voltar ao seu estado normal, para que no outro dia você faça novamente uma atividade, né? Não se sobrecarregar, né? Já temos um corpo ali que está
em déficit, né, de energia, então ele precisa poupar, usar de forma adequada, né, ajustada com um treino bem pensado para ele. Agora, idosos, eu escuto muito ainda as pessoas falarem, não, meu pai não pode pegar muita carga, não pode isso. O idoso pode pegar carga mesmo, pesada? Pode. Lá na Ativo tem alguns idosos que eles chamam as anilhas de peso, né, de bolacha. Então, eles reclamam que a gente está colocando bolacha demais nas máquinas, né? Mas a gente consegue graduar, né, quanto ele consegue pegar naquela fase inicial. E importante, a evolução na musculação, né, ela tem que ser gradativa. Se hoje você está conseguindo, vamos supor, elevar uma carga de 1 quilo, né, um saco de arroz, um saco de feijão, o trabalho constante com aquela carga vai fazer com que o seu músculo chegue num platô. Ele vai ficar suficientemente forte para aguentar aquela carga de forma adequada. E aí, qual é o trabalho da musculação? Colocar 1,5, 2 quilos. No começo, vai dar aquele desconforto muscular, porque o seu músculo não está acostumado. Mas aí, de novo, o trabalho constante, assíduo, é importante a assiduidade, esse músculo vai se fortalecer a ponto de se adequar aos 2 quilos. E aí, progressivamente, a gente vai colocando 3, colocando 4. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos... 60 mais lá na Ativo, nós temos uma parcela grande de nonagenários que pegam muito mais peso do que a galera de 50, 60. Né? Então, a gente consegue trabalhar de forma gradativa com eles e eu fico extremamente feliz quando eu faço a reavaliação e a gente observa a melhora em todos os testes, na própria bioimpedância, alguns nonagenários ganhando massa muscular, né? Isso é muito, muito importante. A gente vê... eles relatam, né, o benefício no seu dia a dia, né, que conseguem andar melhor, subir escada. Isso também é bem legal do trabalho. A gente vê hoje vários exemplos de pessoas passando do 100, né? Ontem mesmo eu vi uma reportagem de uma que fez 100 anos e acho que foi 56 de treino pesado. Mas é uma pessoa... Você não dá 100 anos e tem que ter. Tem a musculação aí na vida da Bahia, desse. né? Uma senhora baiana, eu vi também, muito interessante. De fato, assim, quando a gente olha para uma pessoa que envelheceu com boa qualidade muscular, é um outro perfil, né? A geriatria, ela divide, nós chamamos de idosos robustos e idosos frágeis. Os idosos frágeis são aqueles com muito pouca massa muscular, que tendem a adoecer mais, que têm mais fadiga, dificuldade para caminhar uma certa distância, né? E os idosos robustos são aqueles idosos fortes, independentes, com muitas capacidades funcionais preservadas, né? Então, sem dúvida, uma senhora que treinou mais de 50 anos, ela é uma centenária diferente. É claro que ela poderia ter sido interpelada no meio do caminho por uma demência, por um AVC, ela poderia ter tido uma intercorrência. Então, graças a Deus, ela tinha uma genética boa, né? Favorável, ela não teve nenhuma comorbidade grave ao longo da vida. Então, assim, é claro que as doenças podem acometer até aqueles que fazem atividade física. Mas se eu faço atividade física, a tendência é que eu tenha muito menos comorbidade. E quando vem uma comorbidade, a tendência também é que eu consiga vencê-la mais rápido, porque eu tenho uma robustez, eu tenho qualidade física para vencer. Por exemplo, se eu faço uma cirurgia, fico internado 1 semana. A internação de 1 semana para um idoso extremamente frágil, ela é terrível. Ele volta para casa numa condição clínica péssima, né? Emagrecido, fraco, com dificuldade de caminhar. Agora, essa mesma internação de 1 semana num idoso forte, robusto, ele vai perder massa muscular, mas ele não volta para casa na mesma condição do frágil, né? Então, assim, sem dúvida, o processo, né, chegar ao 100, como essa senhora da matéria que você falou, tendo tido um estímulo, uma reserva de mais de 50 anos de treino resistido, é bom demais, né? Acabei de lançar uma nova meta para mim. Eu quero ser uma idosa robusta. Queira ser robusta. Olha, mesmo. e lá na Ativo a gente tem um aluno de 99. É verdade. Ele vai completar 100 anos agora em setembro. E a gente está na expectativa, né? De chegar ao 100, chegar ao 100, treinando lá com a gente. Firme é e um forte. orgulho mesmo. Faz agachamento?
Aí entra nos cuidados individualizados que você citou há pouco, né? Lá na Ativo, a gente tem todo um cuidado, né? A gente não faz agachamento propriamente dito. A gente faz exercícios de sentar e levantar, mas não esse agachamento clássico de academias convencionais, com barra nas costas, né? Então, a gente faz um agachamento, testes de sentar e levantar, e o leg press, um leg press apropriado, desenvolvido para as articulações desse público, que vão, da mesma forma, fortalecer as pernas, né, para que ele consiga se agachar no dia a dia. Então, a gente treina no leg press e em casa ele vai conseguir sentar e levantar muito melhor do sofá, da cadeira, da mesa de jantar e por aí vai. Inclusive, a metodologia, as máquinas de lá são diferenciadas, né? Vocês levaram em consideração isso na hora de montar Ativo. Fala um pouquinho desse diferencial. Então, as máquinas... elas foram desenvolvidas próprias para o envelhecimento, né? Então, assim, elas conseguem ser adequadas para situações de uma limitação de ombro, de joelho, porque a gente consegue fazer ajustes finos, né? De cada posição de cadeira, de onde você vai colocar o braço, né? Da região lombar. Então, realmente, são maquinários, né, da Pórtico próprio para essa questão não só do envelhecimento, como pessoas também que têm alguma limitação física, né? São máquinas bem mais confortáveis. Uma biomecânica mais segura, né? Para articulação. Isso. E garante os mesmos resultados. Mesmíssimos resultados. A gente costuma falar que os ajustes são na minúcia mesmo. Às vezes, vou citar aqui um exemplo que acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe, um press peitoral, um exercício de peitoral, né? Lá a gente consegue limitar a amplitude desse movimento em graus muito precisos. Então, se você consegue empurrar bastante, a gente vai deixar amplo no conforto, né, que você consegue. Mas se você tem um comprometimento de ombro, né, relevante, a gente vai conseguir fazer com que você faça um movimento muito curto e nem consiga avançar daquele ponto para não comprometer mais ainda o seu ombro. A gente fortalece na área, na zona em que você tem conforto. E aí a gente vai progressivamente ganhando amplitude naquele movimento. Relatos de alunos, assim, que enchem as geriatras de orgulho. Esses dias, Ju, eu sou bem infiel, assim, nos treinos, sabe? Minha confissão. Aí eu sentei para treinar e uma senhorinha do lado olhou para mim e começou a rir, assim, porque, falando das bolachas, né? Eu tava lá com meus 5 quilos e ela com 40. Nossa! Foi muito engraçado. Ela olhava pra mim e ria. Aí eu falei, um dia eu chego lá nela, sim, minha filha, seja persistente que você chega lá. Uma coisa linda, assim, né? Eu, na minha infidelidade lá, recomeçando, depois de um tempão sem treinar, começando do começo. E ela lá, muito melhor que eu. Uma qualidade muito mais idosa e muito melhor do que eu na qualidade muscular dela. E assim a gente vê tantos que chegam frágeis, com histórico de quedas frequentes, com histórico de lesões, pessoas que nunca conseguiram se adaptar à musculação em lugar nenhum e nem a exercícios em lugar nenhum e conseguem lá. Pessoas que chegam com seu andador, né, o andajar, e passam para sua bengalinha e depois a gente começa a ver chegando sem bengala. Assim, para nós é muito legal. E sabe, Ju, outros ganhos que me enchem os olhos, assim, a socialização me enche os olhos, né? Eu vejo senhoras, nós tivemos um relato de uma senhora que não é de Natal, ela é de outro estado, se mudou para Natal porque uma filha se mudou para cá. Chegando aqui, ficou viúva, teve um câncer e não tinha amizades, não saía de casa, uma senhora bem, bem tímida. Nenhuma amizade. Aí começou na Ativo bem, bem quietinha, né? E há alguns dias atrás ela me mandou uma foto dizendo: estou almoçando com minhas amigas no Yacht Club. E me mandou uma foto da mesa. Eram as amigas do horário dela da musculação. Que legal. Muito legal. Então, você vê as senhoras, os senhores que se encontram, eles chegam antes do horário, às vezes, para conversar, né? A recepção tem hora que é cheia até demais, porque eles chegam antes, porque querem conversar. Querem tomar um café, querem conversar, eles pleiteiam coisas, né? Eles querem festas, vamos organizar a festa de Natal, mas a gente quer participar da organização. Aí eles vão organizar a festa de Natal com a gente. Eles organizam dias em que eles levam violão, tocam na recepção. Então, assim,
os benefícios para o músculo são óbvios, né? A ciência está aí, já comprovou, assim, a gente não tem dúvida mais sobre isso, né? Então, enche de orgulho a gente ver alguém fazendo exercício, mas também ver que aquele ambiente, aquele lugar está promovendo sensação de pertença, recuperando amizades, pessoas que estão aposentadas há anos e não têm amigos, né? Eles, assim, são amigos, eles arengam uns com os outros, né? Eles são muito engraçados, assim. Eles vêm na nossa sala pedir coisas, dar sugestões. Porque a gente quer o crachá de vocês de outro jeito. Eles querem a camisa, eles dão palpite em tudo, né? Eles se sentem pertença. E o ambiente, de fato, foi feito para eles, né? A gente tem um ambiente que não tem tanto aquela carinha de academia convencional, que é mais escurinha, com música mais alta. A gente tem um ambiente mais claro, com música, muitos escolhem, né, Ralf? Tem a dona fulana, tal horário, treina, mas ela gosta de MPB. Esse daqui gosta de forró, né? Eles já chegam dando palpite na música que eles querem que coloque no horário deles. Então, o ambiente é pensado para eles e, assim, eles realmente se sentem confortáveis. E a gente tem pessoas até que, na verdade, são até um pouco mais jovens, mas também não se enquadravam no ambiente de academias convencionais. A gente tem pessoas que nos buscam antes dos 60 porque tem lesões, né? Nós acolhemos um cliente novo recentemente, com 50 anos, mas a questão era que tinha uma lesão importante, não se sentia seguro em treinar em academias convencionais e entendendo que ali o maquinário, a equipe era treinada para lidar mais com a musculação em pessoas com lesão, ele procurou. Né? Ele falou, eu não tenho 60 ainda, ele chegou até mais constrangido, né? Posso eu falei, entrar? Mas tudo bem, seja bem-vindo, né? Ele falou, minha médica pediu para eu vir fazer musculação, que eu falei, seja bem-vindo, a gente acolhe todas as idades, né? Nosso maior público é 60 mais, sem dúvida. Mas a gente tem, né, os de menos de 50, né, que estão tentando, né? Aqueles que têm lesão acabam também se sentindo bem acolhidos lá. E essa socialização que você falou também é essencial para esse envelhecer bem, né? E assim, é tão interessante, um dia eu estava lá e eles fazem, normalmente os horários tá fixo há um bom tempo, eles fazem, fulaninho não veio hoje. Aí, não, mas nem na semana passada ele não veio. Eita, será que aconteceu alguma coisa? Vamos ligar. Aí fez, eu vou ligar. Aí se der, a gente pode passar lá mais tarde. Não, a gente passa lá mais tarde. Então, assim, tem essa questão do incentivo, da amizade, né? Então, assim, se a pessoa está mais para baixo, o grupo chega para colocar mais para cima. Então, eles realmente tornaram aquele horário, né? Assim, um grupo. Na hora que sai alguém, não, mas você precisa voltar para esse horário, né? Não, mas eu não posso, porque eu preciso de... Minha filha não consegue vir me deixar. Não, mas não tem problema, eu pego você em casa. Então, assim, eles são realmente bem acolhedores. E é tão importante, né? Desculpa interromper, mas é tão importante essa questão da sociabilidade, né? A Ativo nasceu logo após a pandemia, em que esse público estava completamente restrito e assim que a gente pôde abrir as portas, né, e recebê-los... Durante, né? Durante ainda. Ali, né, aquele meio termo que podia abrir, não podia abrir, então a gente pôde recebê-los e foi tipo um respiro para eles, sair de casa, né, com todos os cuidados, a gente, né, cumpria todos os protocolos de segurança e acompanhar. A gente vai fazer 4 anos agora em setembro já. Então a gente tem rápido, né? Passou rápido. A gente tem muita história para contar. Hoje mesmo eu reavaliei um aluno de 90 anos e eu fiz questão que o filho acompanhasse a reavaliação. E o orgulho que o filho fica, né? De ver o pai com 90 anos fazendo os testes e ele me afirmando, olha, eu faço uma comparação das queixas, desconfortos que ele tinha quando entrou e agora. Ele falou, e aí, me fala um pouco como você está se sentindo. Ele falou, não tenho mais queixa nenhuma. Olha, nada me dói. Boa. Aí eu falei, então me explique aí, me conta o segredo, porque eu tô com 40 e tô cheio de dor. Mas é muito gostoso ver. Os familiares fazem parte, ou quando vão buscar, ou quando vão pegar. E o orgulho, né, que esse público gera na família inteira, né? De poderem brincar com netos, enfim, é muito prazeroso. E assim, além da musculação, tem outras atividades também na Ativo. O que é que vocês... Na Ativo, hoje, a gente tem as turmas que trabalham a parte cognitiva, né? Estimulação cognitiva, terapia cognitiva. Então, lá, por exemplo, nessas turmas, nós treinamos, fazemos todo um trabalho de estimulação de memória, né? De toda a cognição, desde idosos que não têm ainda nenhuma limitação neurológica, né? Mas que querem um estímulo maior,
até aqueles que já têm algum grau de demência e precisam ser tratados, né? Então, eles são nivelados em turmas de diferentes níveis e tem todo um trabalho acompanhado por uma neuropsicóloga e uma terapeuta ocupacional. Nós temos aula de dança, né, com Paulinho, que é a festa, assim, a aula de dança é uma festa, né, é divertida. Hoje nós temos muitas senhoras que contam os minutos para essa aula de dança, se divertem muito. A gente tem 2 fisioterapeutas que trabalham na parte de reabilitação de equilíbrio, né? Então, aqueles idosos que se sentem desequilibrados, que são caidores recorrentes, que precisam de todo um trabalho de fisioterapia para recuperação de equilíbrio. Eles têm um trabalho, além da musculação, eles podem fazer um trabalho independente nessa área de reabilitação de equilíbrio e de marcha, né, para prevenção de quedas. A gente tem algumas outras atividades que elas variam um pouco, né, a depender de procura, se a gente consegue fechar uma turma ou não, né, que são as turmas, por exemplo, para aprender a usar um smartphone, uso de tecnologias. Aí essas de tempos em tempos a gente abre, a depender da procura, a gente abre uma nova turma. Nós já tivemos pintura, já tivemos aula de música, né? A gente vai tentando caminhar conforme atendendo os pedidos. Eles querem, né? A gente vai tentando ofertar a eles, né, aquilo que eles sentem necessidade de ter lá. A gente ouve e vai tentando caminhar junto com eles nesse tempo. O que é que levou vocês, né? Eu digo vocês 3, inclusive o terceiro elemento da Ativo está ali querendo entrar também, Pois então eu faço assim, Ju. Um pouco. Então eu vou compartilhar meu microfone com ela, que ela conversa um pouquinho também. Não, deixa eu aproveitar, vou deixar as 3 aqui, que foram as cabeças, né, da Ativo. Eu vou chamar a Vanessinha para cá. Senta aqui, Vanessinha. Venha falar. Olha, a Ativo é um projeto de 3 geriatras. Eu imagino assim, médicos, né? Você sai de lá, o paciente entrega os remédios, você entrega a receita com os remédios, beleza, eu acho que é mais fácil de todo mundo colocar em prática. Mas quando chega na prática de atividade física, na questão da dieta, da alimentação, muitas vezes as pessoas não seguem, né? Tá, vou fazer, mas não faz. E na Ativo ali, vocês conseguem ver na prática esse resultado. Vanessa Gifone, também geriatra. Boa noite. Nem sempre a gente consegue. No início, quando a academia abriu, né, a gente tinha mais ou menos aquele controle dos nossos pacientes que estavam lá, a gente conhecia a maioria das pessoas, mas hoje, né, o universo, a população de alunos treinando ganhou uma dimensão que nem sempre a gente conhece as pessoas de nome, mas assim, aqueles pacientes nossos que treinam, aí a gente sabe, né? Eles vêm na consulta e vêm super orgulhosos. É assim, a gente, Ju, quando pensou na Ativo, de fato a gente se sentia competente, capaz de dar orientações, escolher medicamentos, fazer diagnóstico, mas é o que você falou, né? Da porta para fora, muitas vezes as coisas não aconteciam. A gente encaminhava para uma atividade física reconhecendo a importância da atividade física, mas ele voltava na outra consulta sem fazer. E, às vezes, anos seguidos, né? Orientando exercício, voltava sem fazer, orientando, porque, às vezes, até tentava se inserir numa academia convencional, mas não se sentia bem, não se sentia confortável, não se sentia pertença daquela academia, daquele jeito, com aquelas características, com aquela música. Né? Não se adaptava. Então, o nosso desejo era que a gente primeiro conseguisse alcançar essas pessoas, que elas conseguissem fazer o exercício que a gente prescrevia e que conseguissem fazer com qualidade, com segurança, porque a gente também estava ali diante de alguém que falava: doutora, mas como eu vou fazer musculação se eu tenho uma lesão grave no ombro? Como eu vou fazer musculação se eu tenho hérnia de disco? E, às vezes, a gente soltava essa pessoa numa academia em que ela não podia, por exemplo, ter um personal, e aí ela era, ali, às vezes, um professor para uma quantidade maior de alunos e não podia receber uma atenção individualizada. Então, a gente também tinha medo, né, dele desenvolver alguma lesão, né? Então, a gente pedia para ir com personal, nem sempre podia. Então, a gente tinha um sonho de ter um lugar onde essas pessoas iam poder treinar em segurança.
que o ambiente fosse confortável para elas. A gente queria que nesse mesmo lugar a gente pudesse promover saúde em outros aspectos também, saúde cognitiva, que eles pudessem socializar. Nós temos um cafezinho lá na entrada da Ativo, que eles pudessem se sentar com um filho, com um colega de turma e tomar um café e conversar um pouco, né? Então, o sonho era ter num lugar um centro, um ambiente capaz de promover uma saúde mais integral, física, cognitiva, social, né? E graças a Deus hoje a gente vê assim boa parte de tudo que a gente sonhou, porque a gente sonha enorme, né? Boa parte de tudo que a gente sonhou a gente vê de verdade, né? Acontecer concretamente lá na Ativo. Qual o maior orgulho de vocês vendo aí esse sonho, essa grande parte desse sonho se... Eu acho que a maior fonte de orgulho da gente, né? Eu acho que eu falo, né, por elas também, é ter realmente ousado de acreditar no nosso sonho, que se iniciou lá no início de 2019, né? Foi um ano amadurecendo, idas e vindas a São Paulo. A gente trouxe inicialmente uma metodologia de musculação para Natal. Então, a gente elaborou tudo com muito zelo, com muito planejamento, e aí chegou a pandemia. E a pandemia não nos parou, né? Porque a gente entendia que naquele universo de pessoas acima de 60 anos, elas eram as mais prejudicadas, né? A gente já até conversou sobre isso em um outro podcast, né? Então, dentro daquele contexto que as crianças, os adultos, os adolescentes estavam sofrendo com isolamento social, quem mais estava sofrendo eram justamente os idosos, né? Isso. Então, acreditar no potencial que a academia tinha de promover a atividade física, que a gente sabe que boa parte desses idosos deixaram de fazer atividade física e pioraram seus indicadores de saúde, pressão, depressão, declínio cognitivo, diabetes. Então, abrir a academia seria uma possibilidade de voltar a dar-lhes o controle nas suas doenças crônicas, mas, ao mesmo tempo, permitir que eles se vissem, né? Então, eu acho que esse é o maior orgulho, né? A gente inaugurou em setembro de 2020. A gente tinha poucos meses, 6 meses de pandemia. Então, assim, foi abrindo o decreto de poder abrir e a gente estava lá imediatamente. E, assim, a gente teve praticamente nenhuma perda de pessoas que acabaram adoecendo no ambiente da academia. Então, foi tudo com muita cautela, com muito cuidado. Mas eu acho que esse é o maior orgulho da academia. Luana? Não, eu acho que é isso, né? Que Vanessa explicou bem. Foi a gente ter conseguido concretizar o nosso sonho, né? Então, assim, talvez a gente imaginou que fosse, né? A gente ia alcançar o nível que a gente está um pouco mais para frente, e a gente realmente conseguiu ser referência em Natal do ponto de vista de treino resistido para o público idoso. Isso para a gente foi sensacional. Assim, a gente achou que fosse ser, digamos, que a aceitação ia ser muito mais difícil do que realmente foi, né? Então, foi ótimo. E, assim, ver a socialização que a gente traz, as amizades, os novos vínculos, que a gente sabe que é difícil você fazer novos vínculos, né, nessa faixa etária. Então, assim, é muito gratificante mesmo. E eu vou ainda além. Não somos referências para atividade física, para a terceira idade, apenas em Natal. Constantemente a gente recebe mensagens de geriatras de outros estados do Brasil. Pessoas de São Paulo, de Fortaleza, de Brasília, que querem compreender um pouquinho o bebê dessa fonte, né? Como é que a Ativo surgiu, que nos procuram, que querem conselhos, que querem replicar um modelo de negócio semelhante a esse em suas cidades. Qual foi o segredo do nosso sucesso? Então, assim, graças a Deus, a gente está servindo de inspiração para que também outros modelos de academia voltada para esse público, eles possam se iniciar. Que coisa boa, olha aí. O primeiro centenário da Ativo, se Deus quiser, chegará nos esse próximos ano. meses, né? Agora, setembro, vai fazer aniversário junto com a Ativo, né? A Ativo faz 4 anos, ele faz 100. Olha aí. E vários outros virão, se depender desse trabalho, desses treinos, desse suporte. É verdade. Nós temos alguns nonagenários, muitos octogenários, né? E boa parte de 60 mais. Mas nós já temos muitos idosos, muito idosos, né? Então, é um orgulho. Quando você falou o orgulho, assim, todas as vezes que eu entro e vejo a recepção cheia, eles sorrindo, conversando,
brincando uns com os outros, entrando alegres, assim, no salão, sabe? Quando eu entro e eu vejo o comportamento deles, eu me orgulho muito dali. Né? Assim, é aquele sentir, assim, porque como médicos a gente sabe que a gente é capaz de fazer diferença na vida das pessoas, mas a gente depende muito também que a pessoa se mova em seu próprio favor, né? Então, ali a gente vê idosos que estão se movendo em seu próprio favor, né? Que eles estão acolhendo a nossa sugestão de fazer atividade física. Então, assim, a recepção lá, quando a gente entra e ela está bem cheia, eles todos com roupinha de ginástica, né? Tem uma senhorinha que é uma senhora de 96 anos, eu me divirto com ela. Ela chega de batom vermelho, de óculos escuro, ela vai com um cinto todo brilhante por cima da blusa da ginástica, porque ela acha inadmissível treinar só com a roupa da ginástica, ela tem que ir toda arrumada. Né? Senhores que, por vezes, vão com uma roupa até mais social, porque não estão acostumados a usar roupa de ginástica, mas seja bem-vindo, que ele seja acolhido desse jeito, né? Assim que ele... Nós temos padres que treinam sem roupa de ginástica, né? Que às vezes vão de roupa de clésima, porque dali já vão celebrar em algum lugar e eles treinam com sua roupa social de sapato e vão lá, né? Depois celebrar sua missa. Então, assim, eu me orgulho de ver tantas pessoas se sentindo bem naquele ambiente, sendo acolhidas do seu jeito, né? Com sua roupa social, com seu cinto por cima da roupa de ginástica, com sua roupa de ginástica. Recentemente, uma senhora, eu fiz a avaliação dela, eu achei tão interessante. Ela, doutora, eu nunca tive uma roupa de ginástica. Eu falei, é mesmo, mas a senhora não é obrigada. Se a senhora não quiser usar roupa... Não, eu estou saindo daqui agora com a minha filha para ir no shopping, para comprar minha primeira roupa de ginástica. Eu falei, pois muito bem, quero ver quando a senhora estiver prontinha com sua roupinha nova, venha me mostrar, né? Olha que coisa linda. E falando um pouquinho, até pegando um gancho para um público que ainda não tem 60 anos, mas a gente recebe, vira e mexe, né? A gente faz avaliação de pessoas mais jovens, que ainda não são consideradas idosas, mas que também não conseguem se sentir pertencentes ao ambiente tradicional da academia, né? Então, conheço várias. A gente tem essa experiência de poder trocar informações com pessoas que com 55, 56, que tem uma artrose de joelho, uma artrose de ombro, e que sabe que ou já se lesionou em outras academias, porque não tinha, talvez, um treino muito individualizado, personalizado, ou porque, pela própria limitação dos aparelhos. Eu, por exemplo, eu não tenho nem 1,50 m. Os aparelhos das academias convencionais, eles me machucam. Né? Porque para fazer nada se encaixa, né? Parece que meu corpo está ali não temos academia insuficiente para aquela aparelhagem. Então, assim, quantos idosos vão diminuindo de estatura e vão, né, chegando? Tem pessoas, já conversei com uma pessoa de 50 e poucos anos de idade e ela disse: eu entro na academia, é aquela música alta, é o tipo de roupa que as pessoas se vestem, nada contra, cada um tem, mas assim, o quanto que ainda as academias tradicionais elas não são democráticas para que todos os nichos se sintam bem acolhidos, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem tido, assim, uma procura desse público, né, que ainda não fez 60 anos, mas eu ressalto, assim, a importância crucial de um local como o Ativo para pessoas com uma situação mais frágil da saúde, né? Por exemplo, a gente estava aqui debatendo, vocês estavam debatendo no início a questão da caminhada. Se eu pego um idoso frágil, que ele já tem sarcopenia, isto é, a perda de massa muscular, ele tem uma perda de peso espontânea, qualquer atividade física que ele faz, por exemplo, para se levantar do quarto, para ir até a cozinha, isso já gera uma sensação de fatigabilidade nele. Colocar um idoso desse para ir fazer um treino aeróbico, você vai contribuir para a perda de peso, para mais sensação de fadiga, para perda de massa muscular. Queda, né? Um idoso que cai, um idoso caidor, o que você vai dizer? Vá caminhar no quarteirão? Para essa pessoa se acidentar, bater com a cabeça, né? Um idoso com declínio cognitivo. Como é que eu coloco um idoso que já tem uma demência, por exemplo, de inicial para moderada, para acompanhar uma aula em grupo de hidroginástica? Ou para ir fazer caminhada no quarteirão, se não for supervisionada com alguém ao lado. Vai se perder, né? Com risco de se perder. Então, assim, eu destaco a importância de um ambiente seguro e adaptado para essa população, ainda mais
em se tratando de pessoas com maior vulnerabilidade, né? Então, a gente tem inúmeros estudos, revisões sistemáticas, meta-análises, que são assim, a evidência científica mais primorosa da medicina, né? Das ciências da saúde, mostrando benefício para a osteoporose, para a sarcopenia, para a prevenção de quedas, para idosos com fragilidade, a superioridade do exercício resistido em relação ao treino aeróbico. Inclusive, uma curiosidade, né? A gente sabe que vem do cardiologista lá da década de 70, né? De Cooper, de recomendar a caminhada, a atividade aeróbica, que era o Cooper, né? Depois a caminhada. E, tradicionalmente, os cardiologistas só recomendavam o treino, a caminhada, né? Esse era o tipo de exercício. No final do ano passado, a Sociedade Americana de Cardiologia, American Heart Association, ela fez um update, né? Ela renovou a recomendação de exercício físico para ela. Ela disse, espera aí, agora pessoas, não só idosos, adultos, precisam fazer musculação com ou sem atividade aeróbica. Então, essa Associação Americana de Cardiologia colocou o exercício muscular, o treino muscular, a musculação em primeiro lugar, e se você quiser benefícios adicionais, você complementa ou não com o exercício aeróbico. Então, a gente sabe que mulheres que treinam musculação têm uma redução de risco de mortalidade cardiovascular de quase 50%, né? Então, de olho nas evidências científicas, aconteceu essa força-tarefa para reprogramar e atualizar os consensos de recomendação de atividade física. Olha aí, o bom é que vocês falam das evidências científicas e vocês conseguem ver na prática esse resultado ali, não é? Verdade. A gente vê, como eu disse, o ganho de independência, a maior qualidade de movimento, né? A gente vê eles entrando e saindo do carro melhor, a gente vê eles relatando redução de queda, relatando redução de fadiga, a gente percebe o exercício como um colaborador coadjuvante no tratamento de senhores deprimidos, né? Enfim, os benefícios são tantos, né? E no dia a dia os clientes, né, que nos procuram para conversar, eles trazem o retorno de que tem valido a pena, de que eles se sentem melhor. Muitas vezes os filhos também falam com a gente nas consultas o quanto eles são felizes ali, né? Tem filhos que falam com a gente, não, papai fala, pode me tirar de tudo, mas não me tire da ativo, né? Quanto para eles, assim, os benefícios, porque é palpável, né? É palpável você poder se abaixar, pegar um objeto, se levantar com mais facilidade. É palpável você subir uma escada com mais facilidade. É palpável você tomar um banho se sentindo mais seguro, com menos perigo de cair. Né? É palpável você não ter amigos e agora ter amigos, né? Então, os benefícios são indicadores muito fáceis, né, de serem percebidos, né? Diferente de, às vezes, por exemplo, na medicina a gente instaura uma dieta, por exemplo, para redução da glicemia. E a gente precisa de meses e meses a fio para a gente conseguir, né, sem a ajuda de medicamento, perceber o efeito daquela intervenção. E muitas vezes, com o início da atividade física, a própria, não só o paciente, né, o idoso, mas a própria família percebe rapidamente a mudança. E aí, Vanessa, só pegando um gancho no que você falou da dieta, então durante toda essa conversa, a gente falou, né, que precisa fazer treino de massa muscular para ganhar músculo, para manter músculo. Mas a gente precisa entender que não é só o treino resistido à musculação que vai lhe dar isso, né? É preciso que a gente faça o acompanhamento também nutricional, para que a gente entenda se esse paciente está tendo um bom aporte calórico, um bom aporte proteico, para que isso gere a massa muscular. Porque senão ele vai estar fazendo musculação, vai estar se alimentando de maneira inadequada e vai dizer, mas não está resolvendo. Não ganhei massa. Não está resolvendo porque você não está tendo uma ingesta, principalmente proteica, né? Os nossos pacientes, às vezes, principalmente esses que são mais magrinhos, às vezes não tem nem a quantidade, né, a ingestão de calorias suficiente. Então, a gente precisa também fazer um acompanhamento de perto desses pacientes, às vezes junto com o nutricionista, para que a gente faça uma suplementação quando necessário dessas pessoas, né? Porque para ganhar massa muscular, é essencial que a gente faça um plano alimentar hoje, antes existia um tabu, né? Que creatina, whey protein eram coisas de jovens, de marombeiros. Não, hoje na geriatria,
a gente aposta muito na suplementação. Então, os idosos da gente tomam whey protein, tomam creatina, suplementam vitaminas quando necessários. A gente tá ali em cima, porque, é como a Ana falou, não é só treinar. Se você não tiver o combustível ali, como é que esse motor ele vai dar conta, né? Então, realmente, a gente sabe que na medicina, tudo que é uma intervenção multidimensional, multimodal, ela tem muito mais resultado, né? Você vai tratar uma depressão só com antidepressivo, não. Se você pode associar psicoterapia, socialização, atividades de lazer, atividade física, você vê uma resposta muito mais rápida. E deveria ser assim para todas as doenças, né? É uma força-tarefa do É uma envelhecimento. força-tarefa. É uma E só equipe. funciona bem se for assim. E é muito bom você perceber os resultados na prática, né? É muito bom. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Ralph está ali acompanhando. E sejam sempre muito bem-vindas. A Ativo vai ter que crescer, né? Porque a população idosa já está crescendo. Como é que vai caber ali? A todo gente mundo? está pensando, a gente não para quieto. A gente tem pensado e tem estudado formas de fazer isso com segurança, com qualidade, né? É importante que a gente não perca a qualidade do que a gente conquistou até aqui, né? Então, tudo a gente faz com muito zelo e com um planejamento bem cuidadoso. Mas essa ampliação já está aí, nos radares. No radar sempre tá. Tá sempre no radar. Quem quiser conhecer mais sobre a Ativo, falem aí onde é que fica. Tem as redes sociais, né? Ativo Envelhecimento. Isso. O Instagram Ativo Envelhecimento. Ativo com 2 T's. Isso, Ativo com 2 T's, Ativo Envelhecimento no Instagram. Lá a gente tem alguns vídeos, algumas informações técnicas, vídeo dos idosos treinando. Dá para conhecer o ambiente também Dá para ver o sarau pelo Instagram, também, dá para né? ver eles tocando, né? E, assim, é importante dizer que nosso Instagram tem muitas informações fidedignas, de confiança, né? Porque a gente vê muitas informações no Instagram, principalmente voltada para o anti-envelhecimento, que são informações que vendem notícias falsas, né? Que vendem enganações. Então, é importante entender que nosso Instagram, a gente estuda muito, vai atrás dos estudos científicos para só publicar o que realmente Exatamente. for verdade, que tiver Só evidência passa no científica. crivo o que tiver ali realmente Evidências, conteúdo né? de evidência científica, evidência recente. Evidência Muito bom. robusta, né? Robusta. E quem quiser ir conhecer pessoalmente, né? Nós ficamos na Rua Alberto Maranhão, a primeira quadra ali, quando sai da Hermes, entrou na Rua Alberto Maranhão, se olhar para sua direita, você já vai ver Ativo. E a gente vai ter muito prazer em receber, né? Quem quiser conhecer o espaço. Às vezes, ir pessoalmente, levar um idoso pessoalmente, quebra uma resistência, porque ele já tem uma ideia da academia, né? Mas quando ele vai lá e ele vê que o ambiente não é exatamente como ele pensa ser uma academia, quando ele vê os seus pares, pessoas de mesma idade treinando, a gente consegue quebrar muito a resistência deles. Né? Então, quem quiser ir, levar os seus pais, seus avós pessoalmente para conhecer, vai ser um prazer recebê-lo. A gente tem uma equipe treinada para acolhê-lo, para apresentar a academia, para apresentar os professores. Ralph, com muita frequência, acolhe os idosos que vão conhecer, mostra como a gente funciona. Aí vai ser um prazer receber quem quiser ir nos fazer uma visita e conhecer a Ativo. E esse idoso que chega passa por toda uma avaliação antes de começar. Sim, ele passa pela avaliação médica e depois a avaliação física, né? Para ir juntos, a gente faz todo o planejamento desse cliente, né? Desse aluno ao longo dos meses. A gente compreende nessa avaliação médica o histórico de antecedentes de saúde, de antecedentes em relação ao exercício, procedimentos cirúrgicos, queixas atuais que estão relacionadas de alguma forma com a prática de atividade física. Quais são as medicações que faz uso? Essa pessoa, por exemplo, usa uma insulina? Qual o horário? Será que ela pode ter uma hipoglicemia no treino? Então, a gente considera tudo isso, né? Em seguida, esse aluno, ele passa por uma avaliação muito rigorosa, muito detalhada, que é feita, né, por Ralph, onde a gente traz, assim, a gente retira e extrai diversos indicadores. Como é que está a força física? Como é que está a massa muscular, composição corporal? Como é que estão os testes de mobilidade, de resistência física? Que, após um tempo, esses indicadores físicos serão reavaliados. Então, a gente faz tudo certinho para realmente mensurar, planejar esse treino individualizado
e passado alguns meses, reprogramar o que precisa ser programado para a gente obter mais benefícios. Aumentar a quantidade das bolachas. Tem que aumentar, tem que aumentar. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a você que acompanhou esse podcast. Luana ia falar alguma coisa? Não estava agradecendo também. E amanhã tem mais um podcast sobre envelhecimento. Espero você aqui no nosso canal. Obrigada.